Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora, informações do Flamengo, que já sabe quem vai enfrentar na fase de grupos da Libertadores. A gente vai trazer as informações, algumas curiosidades, porque o Flamengo não vai enfrentar apenas uma altitude em um país. Serão dois países com altitude, a gente já vai falar sobre isso. Vamos falar também do desdobramento aí da minha, entre aspas, treta com o Casé. Enfim, teve um desfecho, e um desfecho muito justo e correto, porque a verdade veio à tona. Vamos falar também de Rodolfo Landim, que comentou, deu uma entrevista falando sobre a busca do Flamengo em construir o estádio próprio. Marcos Braz falando sobre Gabigol, e ele bateu o martelo, disse se Gabigol pode ou não sair ainda nessa temporada. Tem também Eric Pulgar com lesão grave. Nossa, muita coisa para a gente falar no vídeo de agora. Muita coisa aconteceu nas últimas horas e no vídeo de agora a gente vai falar essas informações e muito mais. Mas antes, lembrando, pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação. Toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado pela plataforma e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Se quiser colaborar de maneira financeira, muito obrigado. Tem o Pix aí na descrição. Vamos lá. Eu vou começar falando sobre... não envolve Flamengo, foi a minha, entre aspas, treta com o Casé, o Casimiro. Vocês já sabem como começou isso. Enfim, teve um ponto final, porque o Casimiro, depois de muita dificuldade, ele reconheceu que ele errou. Primeiro, ele disse em um post que eu havia dito para ele um dia na redação que eu era Vasco. Depois ele veio com a história, com a teoria de que na redação do Esporte Interativo eu nunca comemorei gol do Flamengo, nunca falei qual era o meu time. Terceiro, depois ele veio dizer que nenhum colega que trabalhou com a gente no Esporte Interativo havia dito para ele que eu era Flamengo. Depois ele tentou dizer que eu era Botafogo. Enfim, totalmente perdido, entrou numa fake news. O que ele produziu foi uma fake news, uma mentira. Eu tive o trabalho de buscar fotos minhas antigas e publicar nas minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram, minha, com a camisa do Flamengo, tirando foto com jogadores da ocasião, com Renato Abreu, Léo Moura, enfim, mas quem? Kleberson. Eu tive que ter esse trabalho, mostrei para ele, mostrei para o público e a verdade veio à tona. Mas, com muita dificuldade mesmo, ele reconheceu o erro e espero que, de fato, ele tenha entendido que ele errou, porque o que ele fez foi muito feio, porque ele criou uma mentira, uma fake news, e a verdade veio à tona. Tanto é que vocês puderam perceber que ele postou lá um pedido de desculpas. Enfim, se foi sincero ou não, aí é problema dele também. Eu só fui até o fim porque a minha palavra, a minha honra vale mais do que qualquer coisa. Ninguém vai chegar e vai me acusar de algo que eu nunca havia feito, ainda mais dizer que eu torço para o Vasco. Com todo respeito mesmo, o Vasco me deu muitas alegrias. Eu fui a muito Maracanã para ver o Flamengo vencer o Vasco. Foi assim no Tri Carioca, 99, 2000, 2001. Inclusive, eu tive a confirmação que eu era Flamengo quando, com 9 anos, eu vi aquele gol do Rodrigo Mendes no Maracanã. Fico arrepiado só de lembrar. Eu estava no Maracanã no gol do Pet. Eu estava no Maracanã quando o Jean, atacante, acabou com o Vasco e foi campeão em cima do Vasco. Eu estava no Maracanã quando o Flamengo foi campeão em cima do Vasco na Copa do Brasil. Então, Casé, antes de você produzir uma mentira, uma fake news, tenha responsabilidade. Tenha noção da grandeza que você tem nas redes sociais. E, novamente, você foi um mentiroso. Eu espero que tenha aprendido com o caso, porque isso é feio. Mas isso não vai fazer com que eu não tenha um reconhecimento do seu trabalho, que eu torço para o seu trabalho, torço muito. Trabalhei com você no Esporte Interativo, sei como você queria ter conquistado isso tudo que vem conquistando. Mas, nesse episódio, com a minha pessoa, você errou feio. Ponto final, vamos falar agora de Flamengo. Grupo do Flamengo definido na fase de grupos. Flamengo, Bolívar, da Bolívia, Milionários da Colômbia e Palestino do Chile. Uma rápida avaliação desse grupo aí. Grupo do Flamengo são adversários, tecnicamente, que não assustam muito, mas a logística vai atrapalhar demais, vai ser muito chata.
Viagem cansativa para pegar o Bolívar, com altitude de 3.600 metros. Bogotá, que no caso do Milionários da Colômbia, também tem altitude de 2.600 metros. E o Palestino, com todo respeito, embora já tenha eliminado o Flamengo aí no passado recente, 2017, numa Copa Sul-Americana, mas hoje o Palestino, o Flamengo tem a obrigação de vencer tanto dentro de casa quanto fora de casa. O Bolívar, para mim, é o adversário mais difícil aí. Não só pela questão técnica, mas a altitude pesa muito. Tanto é que no ano passado, na Libertadores, o Bolívar ganhou todos os jogos que disputou por lá. Então, enfim, vai ser difícil. Uma provável tabela do Flamengo na fase de grupos da Libertadores tem estreia contra o Milionários fora de casa e no meio das duas finais, tá, do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no dia 3 de abril, Milionários e Flamengo. Dia 10 de abril, Flamengo e Palestino. 24 de abril, Bolívar e Flamengo, lá, altitude. 8 de maio, Palestino e Flamengo. 15 de maio, Flamengo e Bolívar. 29 de maio, Flamengo e Milionários. Eu arrisco dizer que o Flamengo vai conquistar aí uns 16 pontos na fase de grupos da Libertadores. Uma curiosidade, galera, sobre a altitude, que eu vou falar aqui, que eu postei rapidamente lá no meu Twitter, que eu fiz uma rápida apuração. Os clubes estão indo no mesmo dia para a Bolívia para diminuir o efeito da altitude. Almoçam na cidade de Santa Cruz, que é do mesmo nível do mar, pega o voo das 15 horas, um voo extremamente rápido, de no máximo 1 hora, e já vai direto para o estádio. A altitude precisa de 10 dias para se adaptar. Não é recomendado comer carne vermelha à noite por conta da digestão, que é lenta. Maior questão da altitude não é o esforço físico, e sim a recuperação. Quando você dá um pique, uma corrida de 10 metros, se no nível do mar você recupera em 30 segundos, lá você precisa de 1 a 2 minutos. Nos tempos de Tite, na seleção brasileira, contra a Bolívia, essa foi a estratégia adotada e a seleção brasileira acabou goleando. Dando continuidade ao vídeo aqui, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ele falou sobre a Libertadores. Ele disse o seguinte: já que a final é na Argentina, pegar um time argentino poder ganhar em Buenos Aires, acho que enfrentar qualquer argentino seria a final dos sonhos para a gente. E o Braz foi questionado sobre qual seria a maior dificuldade que o clube enfrentaria nessa edição, e ele disse: com certeza a maior dificuldade é o calendário desse ano. O Flamengo tem entre 7 e 8 jogadores convocados para as suas seleções, e o calendário, junto com a logística da Libertadores, altitude, 6 horas de viagem, acho que esse é o grande adversário. Ele também foi questionado sobre Gabigol, sobre essa indefinição da renovação de contrato do Gabigol, e ele diz o seguinte: Gabigol não sairá esse ano. É um jogador importante. Eu acho que o tamanho de Gabriel nos campeonatos que a gente ganhou é super importante. A gente leva isso em conta. Com calma, a gente vai chegar e resolver sem problema. Quem também deu entrevista por lá foi o Rodolfo Landim, que falou sobre o estádio próprio do Flamengo. Ele disse o seguinte: a gente vai discutir a forma de financiar isso. A gente tem defendido que tem como fazer isso captando dinheiro direto do clube, com aportes, e buscando sócios estratégicos, mas que não façam parte do estádio propriamente dito, como forma de não onerar as receitas que o Flamengo vai ter com o estádio. Ele também disse: fizemos uma apresentação sobre o projeto e vamos agora enriquecer os dados que a gente já apresentou com análises complementares que foram feitas em detalhes e que a gente não apresentou na reunião da Caixa. Rapaz, vou te falar, se esse estádio próprio do Flamengo sair, aí não vai faltar mais nada para o Clube de Regatas do Flamengo, porque para mim só falta isso. Eu não sei se é por conta de ano eleitoral, não quero saber. Fato é que o Rodolfo Landim está sim disposto a tirar do papel, botar em prática esse projeto aí de ter estádio próprio. E o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: buscando sócios estratégicos, mas que não façam parte do estádio propriamente dito, como forma de não onerar as receitas que o Flamengo vai ter com o estádio. O que ele quer dizer? Que ele não quer ter nenhum sócio que terá que receber algum valor das receitas lá no estádio. Exemplo, renda de 1 milhão. Ah, mas o Flamengo tem um sócio aqui por contrato, 10% dessa renda aqui tem que ir para esse sócio. Perfeito, Rodolfo Landim, acho que está certa a estratégia dele. Agora é aguardar, porque o Landim, como eu disse, não sei se é por conta de eleição ou não, mas está muito disposto a tirar do papel esse projeto. Para finalizar nosso vídeo aqui, galera, Pulgar com grave lesão. Meu amigo Gabriel Orfan, lá do canal Paparazzo Rubro Negro, publicou: a lesão de
Eric Pulgar não foi tão simples. Apurei que o atleta corre risco de ficar fora do primeiro jogo da final do Carioca. O DM do Flamengo já está ciente de que é uma lesão um pouco complexa. Irá aguardar alguns dias para saber a gravidade exata. Galera, isso preocupa, hein? Porque Pulgar é um jogador extremamente importante para o esquema tático do Tite. Lembrando que o Tite, ele não está dando treino, né? Nesse começo de semana. O elenco se reapresenta nessa quarta-feira e inicia a preparação para pegar o Nova Iguaçu. Falar em Nova Iguaçu, hoje lá no programa do SBT, a gente teve a presença do zagueiro Sérgio Rafael, um cara sensacional, falou sobre a dificuldade de enfrentar o Flamengo na decisão, mas que eles estão dispostos e sonham sim em superar o Flamengo. Vamos ver. Acho difícil, vou ser bem sincero, não por ser o Nova Iguaçu, por ser o Flamengo, mas pela forma como o Flamengo vem jogando. Vamos pegar aqui um exemplo rápido. O Nova Iguaçu, mesmo jogando muito bem, pegou o Internacional, que é, digamos, do mesmo nível do Flamengo, e o Internacional venceu sem grandes dificuldades, 2-0. Óbvio, eles tinham poupado 3 jogadores, mas isso, na minha opinião, não fará tanta diferença. Em 2 jogos na final do Campeonato Carioca, eu acho difícil o Nova Iguaçu superar. E só fazendo uma correção que eu falei no vídeo de ontem, na final não tem a vantagem do empate no placar agregado, tá? Eu acabei dizendo que o Flamengo teria vantagem por ter sido campeão da Taça Guanabara, mas na final não tem isso, na final do Campeonato Carioca. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem acompanhando o canal Vini Casagrande. Tamo junto, um beijo para vocês, um forte abraço, fui!